Olá pessoal, tudo bom? Aqui mais uma vez com vocês, Rafael Chacon, o canal é Cristo que Passa. Nesse nosso vídeo semanal de formação, vamos ver um pouco a história de um grande santo que não é tão conhecido, ainda que o impacto dele é muito grande, ainda hoje, em vários lugares do mundo, tá bom? Estamos falando então, no dia de hoje, de Santo Antônio Maria Claret. Não confundir, por favor, com o famoso Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, o franciscano. Esse homem que tem tanta devoção no Brasil inteiro. Santo Antônio Maria Claret é do século XIX, não é? E vamos começar então um pouco a sua história, né? Ele nasceu, portanto, em 1807, no dia 23 de dezembro, imaginem só. Né? Nasceu na Espanha. E foi o quinto de 10 filhos. O pai era tecelão, ele também fez trabalho como tecelão, fazia um bom trabalho. Pode-se imaginar que ele poderia estar ou terminar trabalhando nessa área como opção de vida, porém, um dia na igreja ele escutou a passagem do Evangelho, uma homilia que tratava da mesma, que ficou reverberando muito no seu coração, na sua vida. Tratava-se da passagem em que Cristo dizia de que vale um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Diante dessa realidade, tudo mudou na vida do jovem Antônio. Quando fez a crisma, ele mudou o seu nome. Seu nome original não era Antônio Maria, era apenas Antônio Claret. E ele mudou para Antônio Maria, em honra a Nossa Senhora. Então, em 1829, ele entrou no seminário de Vic. E aí, em 1835, foi ordenado sacerdote, ainda com um grande desejo missionário no seu coração. Antes ele pensou em ser sacerdote cartucho. O cartucho é uma ordem muito estrita da igreja, onde ele ficaria recluso e não sairia ali das quatro paredes do seu mosteiro. Porém, em conversa com o diretor espiritual, ele viu que ele tinha esse chamado a ser missionário. E por isso, então, se fez sacerdote. E, querendo ser missionário, foi até Roma, para lá falar com o dicastério da Propaganda Fide, cuja ideia era ser enviado, então, como missionário da igreja para qualquer lugar do mundo que fosse necessário ou indicado. Mas chegando em Roma, ele conheceu um sacerdote jesuíta e com ele fez os exercícios espirituais de Santo Inácio, o que o impactou muito a ponto de ele entrar no noviciado da Companhia de Jesus. Ele seria então um jesuíta. Porém, enquanto estava fazendo seu noviciado, ficou gravemente doente e por isso acabou tendo que voltar para a Espanha. Isso foi providencial, foi realmente a mão de Deus aí. Durante os 7 anos posteriores, então, a esse seu retorno à Espanha, ele andou por toda a Catalunha e Ilhas Canárias, pregando o Evangelho num grande trabalho missionário. Esse trabalho lhe fez ver, então, a necessidade de um grupo de missionários que fosse por todas as partes, né, e com grande devoção à Virgem Maria, levar a mensagem do Evangelho. Acontece então que aí, no ano de 1849, ele funda então a sua congregação, então a congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria. Um detalhe interessante dessa grande congregação é que durante a Guerra Civil Espanhola, no século XX, teve um grande número de mártires, um grande número de santos que deram sua vida, né, para não negar o Evangelho e a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo aí um total de 271 mártires, somente nesse curto período de tempo. Em 1850, foi nomeado bispo, no dia 20 de maio. Em 1851, ele foi, então, para Santiago de Cuba, capital de Cuba, como seu novo arcebispo. E aí teve um larguíssimo e árduo trabalho, para
entrar a reestruturar todo o trabalho da igreja nesse local. Batizou dezenas de milhares de pessoas e oficializou, né, como testemunho da igreja, milhares de sacramentos do matrimônio. Atuou em diversas áreas que deixou uma forte marca na história e na sociedade de Cuba, pregando arduamente e lutando por viver o evangelho. Também aí se criou graves inimigos que atentaram várias vezes contra a sua vida também. Porém, ele nunca largou de pregar e viver o evangelho, como sempre julgou em sua sã consciência, que deveria combater e por qual deveria lutar. Em 1855, estando em Cuba, com a venerável Maria Antônia Paris, funda então o ramo feminino da sua congregação, que ainda hoje é muito numerosa, atualmente sendo contada como a terceira ordem mais numerosa da igreja, com mais de 7.000 membros. São as missionárias claretianas ou as religiosas de Maria Imaculada. Em 1857, ele é chamado para ser confessor da rainha da Espanha, Isabel II. Então, volta para Madrid. Em 1868, a rainha é exilada por questões políticas e ele continua acompanhando a sua rainha, cumprindo assim sua missão. Também vai participar do Concílio Vaticano I, onde é um grande defensor do dogma que aí vai ser proclamado da infalibilidade papal. Em 1870, finalmente vai à França, onde falece, já em odor de santidade. Ele acaba sendo canonizado em 1950, portanto menos de 100 anos depois de sua morte, pelo Papa Pio XII, no dia 7 de maio daquele ano. Bem, esse é um brevíssimo resumo da vida de Santo Antônio Maria Claret, mas vale também a gente ver e saber, sobretudo, que sua vida não foram só esses relatos que, por si só, algumas pessoas podem pensar no quão grandioso foi, mas se a gente não sabe de alguns detalhes, a gente deixa de perceber que foi muito maior do que aparenta. Ele, durante sua vida, realizou inúmeros e inúmeros milagres e mais milagres, não é? São contados em abundância. Vamos ver alguns deles, né? Por exemplo, o principal que muitas vezes é retratado na sua iconografia é que toda vez que ele comungava, o corpo eucarístico não se consumia, senão que ficava conservado dentro dele, no seu peito, até a próxima vez que ele ia comungar. Então, ele comungava, recebia a Eucaristia, normalmente a Eucaristia obviamente se dissolve, dentro de nós, como é o comum e ordinário, e assim seguimos, até a próxima comunhão. Já com ele era diferente. Ele recebia Jesus a Eucaristia no seu peito, e essa hóstia não se consumia até a seguinte comunhão, quando aí a nova hóstia viria e ficaria até a seguinte comunhão, e assim sucessivamente. Então era um homem profundamente eucarístico e era um sacrário vivo, onde ele andava, estava com Jesus a Eucaristia sempre junto dele. Outro grande encontro dele, por exemplo, era o fato que, como a gente falou várias vezes, ele foi um grande missionário, mas ele era um missionário que basicamente levava uma Bíblia e o seu breviário, o seu livro de orações como sacerdote, e de resto andava largos e largos caminhos a pé. E obviamente, dentro desses largos caminhos entre cidades e povoados, não deixava de ter ali todos os tipos de perigo. Algumas dessas vezes se encontrou com um grupo de bandidos e ele pediu que, por favor, que deixasse ele ir, porque ele tinha que pregar uma missão numa cidade lá perto, mas que ele não se preocupasse. Assim que ele terminasse as missões, ele voltava lá e eles fariam o que quisesse com ele. A vida dele estava na mão daquele grupo. O grupo riu, ele disse, não, vá-se embora, vai lá fazer essa missão, vá, pensando,
esse padre aí está pensando o quê, né? Está querendo enrolar a gente? Claro que ele nunca mais vai voltar. Não é? E qual não foi a surpresa, senão que ele voltou sim, né? Se colocou à disposição dele, a vida dele, na mão dos bandidos, e ocorreu uma conversão em massa, ali, né? Vendo aquele o exemplo do sacerdote, aqueles bandidos se arrependeram, mudaram de vida e ele mesmo pediram sua confissão. Não é? Mas não para por aí. Ele tinha muito dom da profecia, o dom da ciência, ele conhecia os corações das pessoas. Então, durante suas missas ou suas homilias ou pregações, acontecia uma série de fenômenos, né? Ele dizia várias coisas que não tinha como ele saber, de várias pessoas que ele nunca tinha visto antes, que estavam ali presentes no meio do povo, alertando. Por exemplo, uma vez ele estava lá dando uma homilia, e ele para uma hora e fala para a mãe: olha, minha senhora, você deixou seu filho perto do fogo e tá para começar o incêndio da sua casa, vá correndo para você salvar seu filho agora. E a mulher foi e estava assim mesmo, né? A criança no cantinho lá e o fogo começando a pegar, né? No canto da casa. Ela conseguiu salvar a criança e apagar o incêndio. E assim se salvou uma grande desgraça, graças à intervenção do nosso santo. Outro caso, por exemplo, foi que em uma de suas pregações, em uma homilia, de repente, do meio do povo, né, que estava apinhado de gente, voa uma fruta podre em direção do santo. Não bate nele, ele calmamente não se altera e continua sua pregação normal. Termina a missa, todo mundo se vai, menos um jovem que está sentado num dos bancos. E aí alguém avisa para ele: olha, Padre Antônio, eu acredito que rapaz está precisando de ajuda, todo mundo foi embora, ele não sai dali. Então o padre vai calmamente até ele e pergunta o que está acontecendo, se poderia ajudar. O jovem disse: padre, fui eu que atirei a fruta. O padre disse: sim, meu filho, por que você fez isso? Por que você continua aí? E padre, desde que eu tirei aquela fruta, eu estou preso nesse banco. Alguma coisa está me prendendo aqui, eu não consigo sair. Né? Por favor, me ajude, eu estou arrependido, desculpe pelo que eu fiz. Né? Então ali eles conversam, o rapaz muda de vida e obviamente aquela força que eu prendia no banco, né? Assim como o seu pecado foi embora naquela conversa e naquela confissão, também aquele peso, né, se separou e parou de impedir de voltar à sua casa. Então, são inúmeros e inúmeros casos do nosso querido Santo Antônio Maria Claret de intervenção divina em situações como essa. A tal ponto, para a gente ter uma ideia, que, vejam, obviamente aquele era uma época onde as diversões eram as corriqueiras que haviam nos povoados, não é? E nas cidades. Não haviam televisões, redes sociais, outros meios de comunicação desse tipo, né? E uma coisa totalmente fora do ordinário eram os circos, por exemplo. Né? Os circos, quando passavam nos povoados, cidades, a comoção, se fosse obviamente um bom circo, era grandíssima, porque todo mundo ia ver algo totalmente diferente, novo, né? E atraía muito a atenção das pessoas. Porém, numa das cidades onde o padre foi fazer sua pregação, acabou ocorrendo que também ia um circo naquela cidade no mesmo período. E ele não podia mudar o seu itinerário, o seu planejamento, porque estava largamente preparado. E o circo também não. Quer dizer, olha, a gente tem que passar aí. E o Santos ficou muito preocupado. Né? Como é que eu vou concorrer com, né, a distração e a diferença que ia ser aquele espetáculo para as pessoas? Mas qual não foi a surpresa? Né? Que estando um santo ali presente, a sua presença, a sua pregação teve muito mais resultado e muito mais público do que o circo, que acabou tendo que ir embora mais cedo por falta realmente de espectadores naquela cidade. Bem, tudo isso e muito mais fez o nosso santo, e escapou de muitas, né, inclusive de muitos atentados contra a sua vida. Por isso ele também é invocado muitas vezes para quem está precisando, né, de um
um socorro em suas necessidades e em risco a sua própria vida. Mas queria deixar para vocês também, por fim, 3 exemplos de Santo Antônio Maria Claret, que devem, portanto, preencher nossa vida com esses 3 pontos principais. Vou deixar para vocês. Primeiro, vida eucarística. Lembra daquele milagre que eu falei para vocês? A Eucaristia que não se consumia dentro do nosso santo, entre uma confissão e outra? Pois é, esse tipo de devoção eucarística, esse amor ardente dentro do peito pela Eucaristia, não digo milagre, que já não compete a nenhum de nós, não o querer de Deus, não é? Mas sim, a devoção e o amor, o coração ardente, cheio de amor à Eucaristia, de Santo Antônio Maria Claret, deve também inspirar e iluminar a nossa vida. Eu tenho um desejo ardente de encontrar Jesus na Eucaristia. Eu tenho essa alegria grande de, quando recebo, mantê-lo ao máximo possível e agradecer a Ele ali dentro. Eu separo alguns minutos, alguns momentos depois que eu recebo na comunhão, e eu recebo com dignidade, com minha alma limpa, pura, confessada. E depois eu vivo aquela devoção todo aquele tempo. Tenho Jesus ali junto de mim, dentro do meu coração, com especial fervor e devoção, porque sou consciente que eu sou um sacrário vivo de Deus Altíssimo. Segundo ponto, a devoção a Maria Imaculada, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Um homem que botou seu nome, mudou seu nome para acrescentar o nome de Maria em sua vida. Um homem que criou uma instituição honrando o coração imaculado de Nossa Senhora, não é? Antes mesmo da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. E depois criou a congregação feminina, também dedicada a Maria Imaculada. Então, não só esses gestos, mas tudo isso junto, e muito mais do que ocorreu em sua vida, sua grande devoção ao Rosário, vão mostrando também, e ensinando para a gente, que devemos sempre andar juntos. Devemos sempre andar juntos da Imaculada Conceição, e Nossa Senhora junto de nós. Por quê? Porque, sobretudo, ela vai nos ensinar a amar mais o seu Filho Jesus Cristo. Com Jesus, aprendemos a amar Maria. E aprendendo a amar Maria, nos unimos a ela. E estando unidos a ela, aprendemos a amar mais a Jesus Cristo. É um motor, cujo amor a Cristo nos aumenta o amor a Maria, o amor de Maria nos aumenta o amor de Jesus. Então, vamos aprender isso com Santo Antônio Maria Claret, que vai nos ajudar muito na nossa vida e no nosso dia a dia. E o terceiro ponto de devoção é, portanto, o amor ao Santo Padre, o Papa. Vamos lembrar que o nosso santo esteve aí no Concílio Vaticano I e foi um grande contribuinte, né, com a proclamação e para a proclamação do dogma da infalibilidade papal. Então, o que é que a gente tem que aprender com Santo Antônio Maria Claret? A gente tem que aprender um amor filial ao Vigário de Cristo na Terra. E como se vive esse amor filial, não é? Em primeiro lugar, rezando por ele, independente de onde ele esteja, ou o que ele esteja fazendo. É atitude de lealdade a Cristo, em primeiro lugar, rezar por aquele que está sentando no trono de Pedro, trono a quem Cristo deu a missão de confirmar os seus irmãos na fé. Eu vivo essa devoção ao Santo Padre Papa, eu estudo os documentos, né, e os escritos e a história da Igreja e os documentos dos papas anteriores que vieram. Eu sei o que o Papa atual carrega no coração e rezo por ele. Como está minha vida de devoção ao Santo Padre Papa, dentro daquilo que Cristo, nosso Senhor, nos pede. Então é isso, vamos aprender a ter amor à Eucaristia, amor a Maria e amor ao Santo Padre, de acordo com
que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos pede e nos deixou na Santa Igreja. Um grande abraço a todos. Santo Antônio Maria Claret, reze por cada um de nós. E lembre-se sempre que nesse canal é Cristo que passa e quer encontrar vocês e fazer morada em seus corações. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.